Meus queridos, há algumas semanas eu tive o privilégio de organizar o lançamento do jornal O Vale, super edição RMC, aqui em Campinas. Foi no Teatro Oficina do Estudante, no Iguatemi. E hoje eu também estou tendo a alegria de receber, aqui nessa casa maravilhosa, que é a Flagship Jader Almeida, o diretor-presidente do Vale, Fernando Salerno. Fernando Salerno sempre diz que tem um compromisso com a democracia e com a verdade. Já já nós vamos conversar a respeito disso. Fernando, muito obrigada por deixar um pouquinho do seu tempo lá em São José dos Campos e vir a Campinas para a gente gravar esse momento aqui. Não, a honra e o prazer são meus. Eu que agradeço nesse espaço mágico, nessa casa linda que dá vontade de morar aqui dentro, viu, José? É verdade. Corina e Alexandre, muito obrigada, viu, por nos receberem. Fernando, como é que nasceu o seu interesse e a sua paixão pelo jornalismo? Então, na verdade, Antônia, eu comecei a minha vida profissional na área jornalística em 1992, porque meu pai, em 76, comprou o título de um antigo jornal, que se chamava Vale Paraibano, e em parceria convidou o Cláudio Abramo, que era um ícone do jornalismo à época, e construiu o prédio do jornal e a estrutura nova do Vale Paraibano. Então ele comprou um título que pertencia à TV Bandeirantes, que à época pertencia, enfim, ao João Jorge Saad, comprou o título, que não tinha mais uma circulação e uma periodicidade regular, e relançou o jornal no dia 4 de dezembro de 77. Então ele fez o jornal em 77 já com uma preocupação muito grande em termos de arquitetura do jornal e em termos, sobretudo, em termos editoriais do jornal. Por isso que ele convidou o jornalista à época, Cláudio Abramo. Eu comecei a minha trajetória em 92 e em 2010, o Vale Paraibano evoluiu, migrou para um formato revista, depois parou de circular por uma outra razão que não vem ao caso, uma razão externa, uma razão halógena, a questão jornalística em si. E eu lancei em 2010 um novo jornal que só pertence, no caso, a mim, titulado exclusivamente por mim, com um projeto que foi desenvolvido em Barcelona, num estúdio de design que é considerado o Rolls-Royce dos estúdios de design do mundo. Então, em 2010, eu lancei o O Vale. Esse estúdio é responsável por uma centena de jornais de referência no mundo, como, por exemplo, o Diário de Notícias e o Público de Portugal, o The Independent da Inglaterra, o La Stampa de Torino, e o Vale está nesse hall considerado um dos jornais mais bonitos do mundo. Então, resumindo, eu comecei em 92, trabalhei até 2010 no antigo jornal que pertencia ao meu pai, e aí em 2010, no dia 4 de 4 de 2010, que era um domingo de Páscoa, já simbolizando uma renovação e um renascimento, eu lancei o Vale. Então o carinho acho que advém dessa história, né? Familiar. Desse empreendedor que foi meu pai. Fernando, você presidiu também a Associação Paulista de Jornais? Sim, é uma entidade que reúne os 14 jornais líderes do interior do estado de São Paulo. São jornais como o Vale, jornais como o antigo Comércio da Franca, que era dirigido pelo Correia Neves, hoje o executivo dessa nova empresa, da SAMP. Mas assim, o Diário da Região São José do Rio Preto, o Correio Popular também fez parte desse rol de jornais à época. Eram jornais, o Diário do Grande ABC, eram jornais líderes regionais dentro de uma única entidade. Eu fui presidente durante 2 mandatos, 4 anos, 8 anos. 4 anos cada mandato. É um apaixonado mesmo pelo segmento, pelo eu setor. De fato já dormi e já vivi dentro do jornal. Meu apartamento já foi dentro do jornal. Então é o que eu amo fazer, é o que eu me dedico. E por que essa chegada a Campinas? A chegada a Campinas, eu acho que primeiro, eu tenho um parque gráfico, é um centro tecnológico e gráfico às margens da rodovia Presidente Dutra, na entrada da cidade de Taubaté. Então você tem uma distância muito próxima para quem já tem uma estrutura consolidada em São José. É uma cidade que tem um potencial fortíssimo,
e que provavelmente viva, vamos dizer assim, acho que até invertendo um pouquinho o raciocínio, esse é um movimento que revaloriza, independentemente dos demais jornais que possam existir ou eventualmente sobreviver, ela é uma ação que revaloriza o jornalismo profissional. Acho que é sempre importante você ter esse viés aí de autenticidade jornalística. Então o interesse advém por isso. Eu já tenho uma estrutura, é um nível de investimento, entre aspas, não tão forte, elevado, porque eu já edito as 100 páginas em média. O Vale, eu sigo desde o início da pandemia o jornal que mais cresce na Europa, que é o Expresso de Portugal. Ele faz como eu faço hoje, ele tem um grande investimento no produto impresso, no papel, e faz todo o investimento paralelo durante a semana numa estrutura digital. Agora com essa convergência aí, sendo um afiliado à rede Samp de Notícias, que nasce com 7 milhões de leitores, correspondendo ao principal veículo de mídia digital do interior do estado de São Paulo. Ele é 65% maior do que o segundo colocado. Mas o Vale tem uma relação de, assim como os demais jornais, de afiliação à Samp. Mas a iniciativa do impresso é uma iniciativa minha por força dessa estrutura de lá. A gente saiu, por exemplo, na edição de estreia com 136 páginas. É um recorde nesse ambiente jornalístico. Fernando, quantos leitores tem, quantas pessoas, habitantes o Vale atinge na região metropolitana de Taubaté? Do Vale, chama RM Vale, que é a região metropolitana do Vale do Paraíba. A gente tem ali 20 mil jornais circulando, são 2 milhões de habitantes. Então a sede é São José, o Centro Tecnológico Gráfico é em Taubaté, mas a gente circula em 39 cidades que compõem a RM Vale e Litoral Norte. Agora, o Vale vai ser o único jornal a atuar em 2 regiões metropolitanas, RM Vale e RMC. Fernando, qual é a estrutura operacional do Vale em Campinas? O Vale hoje tem 150 funcionários ali em São José e Taubaté, que, como eu já expliquei, você tem na estrutura administrativa e redacional e comercial. Hoje o Vale está sediado no Parque Tecnológico de uma universidade, que é da Univap, e você tem o Centro Tecnológico e Gráfico na entrada da cidade de Taubaté. Então você tem ali 150 funcionários. Aqui a gente começa com uma estrutura singela, uma estrutura, vamos supor, moderna, claro, mas modesta, com 10 jornalistas fazendo essa produção que pode ou não ser incorporada às edições em papel e digital. Então existe uma estrutura local, mas o importante é que a gente vai incorporar o noticiário de Campinas ao noticiário que já é eventualmente produzido para lá. Então, citando um exemplo, a gente faz um balanço sobre Covid. Em vez de eu fazer um balanço sobre Covid ou sobre exportações, um balanço positivo, só sobre a RM Vale, eu incorporo, assim como a televisão, por exemplo, ele incorpora aquele noticiário de Campinas naquele espaço já pré-determinado, que é interessante para que o leitor daqui receba informações de lá, como uma espécie de conurbação regional. E o daqui também, tudo que é publicado sobre a sua coluna, por exemplo, que foi publicado aqui, circulou excepcionalmente lá. Então, existe esse crossover das informações. Então, acho que resumindo, tem uma estrutura aqui, mas ela é modesta em relação à estrutura que o Vale tem em São José, onde ele é considerado um paradigma da imprensa regional, ele é um jornal líder regional. Então, você aproveita parte daquela estrutura cobrindo as questões e os assuntos que envolvam a região de Campinas e você tem uma estrutura aqui em loco também. Mas o resumo é esse, você tem assuntos que vão ser publicados só na edição daqui, mas a grande maioria vai circular nas 2 praças, como a sua coluna, que essa semana circulou com o seu nome naquela região inteira. Que maravilha! É, uma honra para aquele público de lá, né? Fernando, a nossa Vivacitar. O que é a Vivacitar, para quem não sabe? A Vivacitar é uma revista, é um produto do jornal com uma periodicidade semestral. A próxima edição circula na primeira semana de dezembro. Ela é feita para
as mulheres e feita por mulheres. Então, a gente fala que se o futuro é feminino, embora ele seja um substantivo masculino, ele é feminino. Então, a revista foi feita exclusivamente para atingir este público. Ela tem uma arquitetura também gráfica e editorial maravilhosa. Ela é bem limpa, né? Minimalista como esse ambiente aqui, com muito branco. Ela é feita num formato como a revista Piauí, que é uma revista de referência também no ambiente político. Então ela tem o formato da Piauí e o papel da Piauí, que é um papel pólen especial, como se fosse um pergaminho. Ela sai semestralmente, com uma média de 80 a 100 páginas, e a próxima edição vai circular também concomitantemente nas duas praças. Ela circula aqui e circula na RM Vale. Ela é composta, ela tem um conselho de mulheres que compõe, um conselho de leitoras que compõe esse quadro, formado atualmente por 19 mais 5 mulheres indicadas por você. Até você e mais citar. 4. Eu gostaria de citar. É você, a Marina Estarga, a Isabelle Santini, a Adriana Flose e a Alexandra Caprioli. Exatamente. São 5 novas mulheres conselheiras da revista. E quando que nós vamos ter a Vivacitar entre os campineiros ou as campineiras? Na primeira semana de dezembro. De dezembro. Ela circula aqui e simultaneamente a mesma edição circula aqui e lá. Então, qualquer cobertura, por exemplo, ela já está praticamente pronta. Então, a gente tem uma página dupla sobre um gin que é feito, o bag gin, que é feito em Sousas. Isso. Então, é uma página dupla pronta sobre esse material que vai circular lá. Ótimo. Então, não só na edição daqui, é uma mesmíssima edição que circula. Lá ela circula com praticamente 15 mil exemplares, que é o que eu tenho. Ela circula só para uma base exclusiva de assinantes do jornal. Ela não está sendo vendida em banca. Aqui é a mesma coisa, ela tem que ter uma base dirigida de circulação. Mas você pega todo aquele arcabouço do jornal. Então lá você entra na casa de 12 mil assinantes do jornal. As pessoas às vezes falam, o jornal vai acabar. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Para nós, internamente, para ser bem honesto, é indiferente essa questão. A gente fala internamente que o jornal não é em papel, mas sim qual é o papel do jornal nesta atividade. Então, seja ele em papel ou digital, a gente vai continuar chamando um grupo de pessoas que apura as informações de repórteres e um grupo que as edita de editores. Então, é de fato indiferente. No meu caso, eu fiz a importação dessa máquina há pouco tempo, há 5 anos. Então, eu creio que esse papel, o quality paper, vai continuar existindo. Ele pode perder um pouco de percepção para o leitor comum, mas perante o formador de opinião, perante o poder público, ele é indispensável nesse processo democrático. Então, não é o que aflige, não é o que me aflige, se ele vai continuar em papel ou não vai continuar em papel. O importante é o papel do jornal e não o jornal em papel. Mas eu sou um apaixonado pela palavra escrita, então eu acho que esse contato das pessoas com a palavra escrita ainda vai, te respondendo, perdurar por mais uma geração, pelo menos. Não acredito no fim dele impresso em papel. Eu também não. Até porque, Fernando, com as fake news, a gente só consegue ter certeza sobre a veracidade daquilo através do jornal. Você fala, as redes sociais publicam tantas coisas, mas aí vem o jornal, você fala, olha, isso aqui é verdade. Então, acho que esse ainda reforça esse papel de curadoria da informação, né? Você tem uma profusão de informações circulando indiscriminadamente nas plataformas digitais. O impresso não, né? Você faz o trabalho que é o trabalho de edição. E esse mesmo trabalho que você faz para o impresso, você faz também para a sua plataforma digital. Mas acho que é isso. Nesse ambiente de tsunâmico de informações inverídicas e distorcidas, o timbre de uma empresa de comunicação como o Vale, como os demais jornais de referência no Brasil e no mundo, ele passa a ser indispensável no processo. A gente também diz internamente que o objetivo é buscar uma verdade real, camuflada atrás da verdade aparente. Mas isso é uma preocupação, de fato, das empresas sérias que exercem um jornalismo como o nosso, profissional.
Fernando, como é que o jornal consegue concorrer com a velocidade das informações da internet? É uma boa pergunta. Na verdade, eu não considero que há uma concorrência. Na verdade, eles são atividades assim, plataformas quase que imbricadas na mesma atividade. Então, o jornal impresso perdeu o ineditismo da informação, mas esse ineditismo da informação vai para a plataforma digital. O que eu fiz com a transformação de um jornal que era diário, agora no começo de 2020, e transformei ele num jornal, num semanário, seguindo então essa linha de atuação do Expresso de Portugal, foi um processo de arrevistamento do jornal. Então você traz nessa edição os temas que você possa trabalhar mais, que você possa se aprofundar mais. Então não se trabalha o ineditismo da informação quase que no impresso, se trabalha mais o ineditismo nas plataformas digitais. Ali o que cabe ao impresso é o aprofundamento jornalístico mesmo. Então eu não enxergo eu acho que essa revolução tecnológica digital, ela veio de fato para agregar ao movimento. Ela não faz concorrência, porque você compensa isso com toda a sua capacidade digital. Então vou citar um exemplo. O Vale tem sozinho 1,5 milhão de leitores por mês. Isso no site, no ovale.com.br, hoje associado e afiliado, que é a palavra correta, à rede Samp de notícias. Com 1,5 milhão, a gente tem 30 vezes mais engajamento de tudo que é postado pelo jornal do que a soma das TVs todas regionais. E eu falo TV Globo, TV Band, TV Record e SBT. Então eu tenho 30 vezes mais engajamento em todo o material que é postado nas redes sociais, nesse universo digital, do que a soma de todos os demais concorrentes digitais juntos. Então acho que isso já responde o porquê eles são congruentes e não concorrentes. Fernando, no seu discurso de lançamento do Vale Superedição Campinas, você deu ênfase em sem democracia não há futuro. Você pode contextualizar para a gente? Bom, eu acho que de fato sem uma democracia plena não há futuro. E citei também que um recente relatório da bicentenária revista inglesa The Economist aponta que de 167 países pesquisados, apenas 21 deles vivem num regime democrático pleno e o Brasil não faz parte. A classificação da Economist, não é uma classificação nem do Fernando e nem do Vale, é que o Brasil vive uma democracia deficiente. Eu acredito tanto, e eu acho que para melhor até ilustrar esta frase ou esse pensamento, tem uma passagem que foi publicada num acórdão de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente daquele tribunal, que é o maior tribunal do país, um jurista, advogado, professor e um poeta brasileiro, que é o Carlos Aires Brito. Ele diz que imprensa e democracia são irmãs siamesas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar incessantemente por uma democracia absolutamente livre e desimpedida, por um acesso à informação absolutamente desenfreado, para que a gente possa fortalecer o processo democrático. A gente tem assistido, e só emendando um pouquinho mais, decisões recentes do Tribunal Superior Eleitoral, uma de ontem ou antes de ontem, por exemplo, do ministro Benedito Gonçalves, que ele ingressa num campo que eu considero minado ainda ou a ser desbravado por um grupo que compõe ataques à liberdade de imprensa e expressão. Então, eu a princípio não concordo com nenhuma ingerência ou incursão do Poder Judiciário nesse tema. Eu acho que assim como Carlos Aires Brito, neste mesmo acórdão, quando ele suspendeu uma vintena de artigos da lei de imprensa, ele tem uma outra frase que ele diz: o que quer que seja pode ser dito por quem quer que seja. Então eu considero que a democracia precisa dessa liberdade plena, máxima, ampla e irrestrita. E considero, por fim, que qualquer incursão, sobretudo essa de ontem, que ela foi
a priori, foi uma censura prévia, independentemente de eu concordar ou não com aquela emissora ou com aquele determinado programa, ou com aquele determinado site. Até discordo pessoalmente, mas não vem ao caso. Eu acho que você tem que ter o direito de se expressar livremente e ser eventualmente condenado e depois responsabilizado. Agora, não concordo com a censura a priori, uma censura prévia, e sim com uma censura a posteriori, né? A partir da publicação você passa a se responsabilizar por aquele ato, por aquele prejuízo. Então isso aí inclusive tem sido, acho que agora, tema de uma série de debates perante os juristas em si, porque é um ministro do STJ que, a meu ver, contraria até um preceito constitucional de liberdade máxima e ampla do direito à informação. Fernando, qual é a expectativa do Vale Superedição Campinas nesse momento? A expectativa é total. Na verdade, a lição de casa é simplesmente exercer um bom jornalismo, revalorizar os princípios basilares dessa atividade, como o exercício de um jornalismo livre, independente, crítico aos governos em geral. O Vale se posiciona criticamente em relação a todos os governos. Ele é anti-Bolsonaro e ele é anti-Lula. Ele entende que esses dois candidatos ao Palácio representam a antítese do que o país precisaria. A gente vai precisar de um novo presidente que trabalhe em dobro na reconstrução do edifício institucional, que foi fortemente degradado, seja pela razão, pela razia, que é a palavra correta, bolsonarista antidemocrática, quanto pela atuação do PT nos últimos anos, né? Do mandarinato petista nos últimos anos, um legado também deplorável. Então, o Vale entra com essa expectativa de fazer e exercer um jornalismo de fato livre, independente, crítico e apartidário, o que é elogiável teoricamente, né? E a gente espera ser reconhecido pelo público inteligente, charmoso e tão relevante quanto o público campineiro. E como é que as pessoas fazem para adquirir o Vale, assinatura? Como é que vocês estão no momento? Então a gente está fazendo uma entrega, por enquanto, gratuita para alguns formadores de opinião. Esse é o investimento do jornal. A gente tem o jornal sendo entregue em 77 bancas, que é o total das bancas de Campinas, e a gente tem uma outra relação com 91 pontos de entrega de fluxo de pessoas para a leitura do jornal. Então, essa relação dos 91 não me interessa vender para esse público. Interessa que o jornal esteja lá cumprindo o seu objetivo, cumprindo a sua tarefa de disponibilizar informação de conteúdo e informação relevante. Então, a gente mantém 3 listagens. Esses formadores de opinião, que são pessoas que a gente considera como pessoas importantes nesse processo. Você tem as 77 bancas, que é o total de bancas que existe na cidade de Campinas, e você tem uma outra relação dos 90 pontos, 91 pontos de entrega e distribuição gratuita do jornal. Eu sigo a mesma coisa que o Figaro faz em Paris, por exemplo. 30% da tiragem do Figaro é distribuído nesses pontos de leitura sem nenhuma contrapartida de assinatura. A assinatura é possível ser feita através do site do jornal. Fernando, quais são os planos futuros de O Vale e Vivacitar? Eu acho que, se falar genericamente, o plano é simplesmente exercer um jornalismo puro e duro. Esse jornalismo, de novo, repetindo essa orientação e essa diretriz editorial do jornal, um jornalismo apartidário, crítico, imparcial, plural e equidistante dos poderes. Acho que isso é o mais importante. É difícil você encontrar hoje uma empresa que se propõe a ser anti-establishment. A gente critica fortemente o governo Bolsonaro e vai passar a criticar o governo Bolsonaro num segundo mandato ou, eventualmente, um outro senhor eleito do PT também ocupando temporariamente, como a gente chama, ou ocupando um cargo de turno na presidência ou mesmo numa prefeitura municipal. Então, ele se mantém com essa integridade editorial. Mas o próximo, objetivamente, é um fórum de mobilidade urbana que a gente realizou no começo do ano em São José. A gente vai realizar agora no último final de semana, na última semana do mês de novembro, entre acho que 29 e 30,
um fórum focado, um fórum Ovale de mobilidade urbana. Maravilha. E aí, então, acho que os próximos eventos são eventos nesse sentido. Esse ano a gente realizou 2 grandes eventos. Em março, a gente fez um fórum Ovale Democracia, trazendo um ministro do Supremo Tribunal Federal, numa época, num momento em que as instituições estavam sendo fortemente questionadas. A gente trouxe o ministro Luiz Roberto Barroso. E logo na sequência, em julho, a gente fez um evento que se chama Mulheres em Movimento, também focado, foi um debate durante 6 horas com várias líderes comunitárias, com juízas mulheres, com a palestra de abertura da ex-presidente, a Kátia Vasques, ex-presidente da IBM, a primeira mulher presidente da IBM no Brasil. Então, o foco vai ser nesta atuação, nos fóruns que vão ser realizados. E o próximo é esse já em novembro. E estaremos juntos. Se Deus abençoar, com certeza absoluta. Fernando, quero lhe dar as boas-vindas, dizer que aqui em Campinas, eu como campineira estou muito feliz com a vinda de vocês, muito honrada em ter sido convidada para assinar a coluna social. Espero corresponder à expectativa de todos e a você eu desejo muito sucesso. Obrigado, Antônia, pelo carinho, obrigado pelo apoio. É de fato uma honra para o jornal, para mim, contar com a sua participação. Até breve, meus amigos. Até mais.